Salve galera, aqui quem fala é o Darkson, episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós vamos falar da domesticação que eu acabei encontrando por acaso, enquanto eu dava um passeio por aí buscando airdrop, que é um Rex. Pois é, encontrei um Rex praticamente nível máximo, eu quero domesticar ele juntamente com vocês. Inclusive eu já fiz mais algumas kibbles excepcionais, ou são extraordinárias, que eu estava precisando fazer aqui. E hoje nós iremos lá domesticá-lo. Vou pegar aqui um pouco de flor rara já, para mim conseguir aí começar a colocar aquela colmeia para produzir. Eu não coloquei ainda, eu guardei ela aqui em algum local. Para eu começar a colocar apenas uma delas para produzir, tá? Eu não irei colocar ambas porque eu quero transportar a outra para outro local. Então por enquanto eu vou colocar só uma aqui perto da base. Caramba, cadê a colmeia? Cara, tava por aqui em algum local, as duas, tá? As duas eu tinha colocado em algum local por aqui. Eu acho que eu já passei por ela e acabei não vendo. Provavelmente sim, hein? Aqui, ó. Estava aqui na bancada, na forja. Acabei passando despercebido e não vi aqui as colmeias. Porém, eu vou colocar apenas uma, como eu disse pra vocês. A colmeia, mesmo que a abelha for domesticada e tudo mais, ela vai me atacar, querendo ou não. Então, é bom utilizar o periguile, tá? E vamos procurar um local pra colocar ela. Acho que eu vou colocar bem aqui mesmo, ó. Só pra ficar aqui por um tempo. Colocar aqui agora a flor rara e aguardar. Como vocês podem ver no canto superior direito, tem um debuff lá das abelhas, né? Por conta que eu mexi na colmeia, tanto para pegar o mel ou para colocar alguma coisa, as abelhas vão me atacar. O dano não é muito, mas como vocês podem ver, pode te matar. Então é bom utilizar aí ou o bug repelente ou utilizar a roupa de guilha, que já ajuda bastante nesse quesito aí. E ficou bem daorinha aqui a colmeia, ó. Bem interessante. O Teresino, que está mutado em vida, já ficou 100% adulto, como vocês podem ver, ó. Porém, eu não vou começar a fazer ovos por agora, porque eu estou meio indeciso se eu vou utilizar, começar a incubar esses ovos na nova base que eu pretendo fazer, ou se eu vou começar a incubar nessa base aqui mesmo. Como eu disse para vocês, eu já fiz o projeto nova base, falta apenas domesticar um doido de cores e mais alguma criatura que tenha redução de peso em madeira para começar a fazer nova base, e nós vamos começar a nos mudar. Bom, tudo que eu preciso para domesticar o Rex é algumas armadilhas de urso e eu provavelmente vou utilizar também algumas flechas aqui, ó. Apesar que eu tenho muito metal, muita pólvora, eu quero evitar ficar gastando tanto item assim à toa, porque para fazer nova base vai gastar muito metal, então eu não quero ficar fazendo munição. Eu vou pegar aqui a besta e vou utilizar o máximo possível de flecha que eu consigo utilizar sem matar o Rex. O Rex tem uma vida muito alta, então é tranquilo, também tem um topor alto, tá? Vou fazer aqui já algumas armadilhas de urso, para mim conseguir prender o Rex, e aquela boa e velha armadilha padrão que nós temos aí. Vamos ver qual é o nível da cela dele, ó. 74. Celinha padrão aqui, ó, na bancada. Cadê a celinha do Rex? Aqui, ó. E nós precisamos fazer também alguns portões de dinossauro, né? Que é aquela passagem de dinossauro, que é o portão pequeno, para fazer a armadilha. Eu vou fazer o de pedra, eu acho que eu não aprendi de pedra ainda, apenas aprendi o de madeira, vou dar uma olhadinha nisso. E eu tenho bastante pedra farmada, que eu farmo com um silo, quando eu estou farmando em metal e tudo mais. Silex. Tem apenas 3 aqui, ó. Vou levar também um pouquinho de toxina. Esse aqui é o portão básico, que é o de madeira, porém eu quero fazer o de pedra, que o Rex não quebra. Então vamos ver aqui qual o nível que se aprende, porque pelo visto o nome aqui é portal. Antigamente o nome era passagem de dinossauro, agora é portal de pedra ou de madeira, como vocês podem ver lá, ó. E também tem a versão aqui gigante, ó, que é o portão grandão, que é o Behemoth. Mas enfim, eu tenho aqui uma boa quantidade de material, provavelmente vai faltar realmente a palha, tá? Acho que vai faltar um pouco de palha. É, vai faltar um pouco de palha, mesmo que eu tenha um pouquinho aqui, eu acho que não dá pra fazer todos os portões, não. Acho que eu vou fazer só 3 portões mesmo, utilizar alguns pilares de pedra pra me fechar o Rex lá. É bem tranquilo de fechar, derrubar ele. E ele não consegue sair a partir de 2 de altura, então mesmo que fizesse um quadrado aí com 4 de altura, ele não conseguiria sair, provavelmente. Se deixar a rampinha perto, ele pode pisar, assim como o Terezinho na rampa, e sair, mas com 2 de altura acho que é tranquilo pra ele não conseguir sair. Dá pra fazer mais um? Um pouquinho de pedra. Aqui, ó.
eu vou conseguir fazer apenas 3 mesmo, vai faltar um pouco de material, porém eu consigo fazer alguns pilares de pedra lá no local mesmo, e aí sim eu consigo prender ele. Com o piteiro provavelmente eu não consiga sair daqui da base, porque eu vou estar muito pesado, levando aqui munição, biotoxina, tudo mais, então eu vou ter que utilizar argentavis, aquela verde, que é que eu upei bastante speed nela. A saia do Rex já está feito, Kibble, tudo que eu preciso eu acho que eu já tenho aqui no inventário, então vamos lá. Eu vou levar aqui a lupa para me dar uma olhadinha qual a quantidade de topor que ele tem. Então, para me olhar isso aqui, eu vou utilizar a lupa, já que a luneta não serve para isso. E vamos lá para vocês verem. Provavelmente com o piteiro ele não aguenta levar todo esse peso, tá? Eu vou apenas testar para vocês verem mesmo como é que está. E eu tô com uma boa quantidade de ovo fertilizado aí de Parasauro Tech para eu começar a incubar e a bater. Eu vou ter que começar a fazer algumas torretas futuramente e algumas coisas mais também. Infelizmente o Parasauro Tech não dropa polímero, isso realmente é um problema que faz falta, né? Dropar um pouquinho de polímero, mesmo que fosse orgânico, já ajudaria bastante. Mas eu vou resolver esse problema já já. Eu tenho que fazer um item que vai um pouco de polímero, que eu não tenho atualmente, mesmo que eu farmei um pouco de obsidiana na caverna de lava. Mas eu vou ter que resolver esse problema aí, que eu tenho que fazer um item que vai uns 400 polímeros, talvez. Então eu vou ter que tentar ir no gelo em algum momento. Vamos ver aqui no piteiro, só para vocês verem, ó. O piteiro sempre tem um peso pouco, tá vendo? Bem baixo o peso, peso e estamina. Já argentáveis aqui, que eu vou utilizar esse aqui, ó. Eu já upei nela bastante speed, ó. Nada muito extravagante, mas já é um pouco melhor do que aquela ali, que tá upando apenas peso. O Rex foi encontrado lá próximo ao vulcão, então vamos partir diretamente aqui, ó, cortando todo o meio do mapa até chegar lá. Eu já volto com vocês. E olha só, pra quem nunca viu um airdrop caindo assim tão perto, ó, basicamente tem um furacão aqui de luz, ó, que ele vai descendo aos poucos o airdrop. Tem até um airdrop dourado ali na frente, tá vendo? Tem um furacão aqui. Tem até um airdrop dourado aqui na frente, ó, eu quero ver se eu consigo encontrar alguma cela ou alguma coisa. Esse aqui é uma vergonha, tá? Meu Deus. Um airdrop dourado vinha apenas uma bota. O The Island pra pegar airdrop é extremamente complicado. Olha só, eu acabei de encontrar esse Rex aqui a nível 110, é um macho. O Rex que eu acabei encontrando para domesticar é nível 130. Eu não me lembro se ele é macho ou fêmea, tá? Eu vou dar uma olhadinha lá depois. Mas esse Rex aqui eu não havia visto, tá? Esse Rex branco aqui, acabei de ver. Vamos ver qual é o gênero daquele 130 que eu acabei encontrando há um tempo atrás, para ver se é macho ou é fêmea. Quem sabe dá pra fazer até um casal no futuro aí, que já é um pouco interessante. Drop vermelho aqui, ó, de graça no gelo. Estou bem desanimado, na verdade, porque todo drop que eu pego, ou o loot é pouco, ou o loot é extremamente ruim. Opa! Botinha, 12 e a cela de tigre. Então já foi um pouco melhor esse aqui, só porque eu falei, ó. Isso. E o Rex, ele está basicamente seguindo esse laguinho aqui, ó, esse córrego. Acabei de abrir o airdrop, esse airdrop acho que é um dos melhores que eu peguei até agora, tá? Mesmo que eu já tenha pego bastante airdrop vermelho, roxo, até mesmo dourado, né, que é o amarelo, tem pouca coisa. Ou vem uma BP inútil, ou vem algum item já craftado, de arma. Luz, mira, laser, alguma coisa do tipo. O Rex está por aqui, ó, em alguma das margens, na minha esquerda. Eu vim aqui pegar airdrop, acabei encontrando ele. Isso é, né? Se ele estiver vivo ainda. Aqui, eu acho que é por aqui, ó. Esse spin não estava aqui, nível 60. E é aquele Rex ali, ó. Não é? É, ó. Ah, é uma fêmea, 130. Então aquele macho 110 lá, talvez domestique ele em algum momento. Eu não quero domesticar nível tão baixo assim, porque vai ser um pouco complicado pra ficar tentando passar os status de um pro outro, né? Sempre demora bastante. Vocês viram com o Terezinho lá, demorou bastante. A 12 não veio tão cara como eu pensei que viria. A botinha é interessante. E a cela do tigre provavelmente eu não vá fazer, porque eu já tenho uma feita lá, utilizando inclusive atualmente. Essa 12 é bem interessante, talvez eu faça ela. Eu vou ter que fazer aqui alguns pilares de pedra para ele não quebrar, né? Pedra, madeira e palha. A parte ruim é que eu parei de utilizar o machadinho no inventário. Eu sempre levava comigo o machadinho no inventário para farmar madeira ou alguma coisa que precisasse. Mas atualmente eu tenho apenas aqui a picareta. O que eu vou fazer? Vou farmar aqui um pouquinho aqui rapidamente com a picareta mesmo, já volto com vocês. Mas no futuro eu vou ter que voltar a carregar comigo um machadinho no inventário para quando eu precisar utilizar. Porque vai ser complicado continuar assim. Calma aí, meu amigo. Assim não, né?
Esse Rex aqui, eu tô achando que esse Rex é outro Rex, não é a cor daquele lá. Deu pra fazer quantos pilares aqui até agora? O real problema é farmar aqui agora é a madeira. Mesmo que eu dê socos na árvore aqui pra farmar madeira, é um pouquinho chato. Eu vou ter que pintar um machadinho depois quando eu voltar pra base. Eu até tenho alguns machadinhos lá que são ascendentes. Ascendentes não, que são melhores que o normal, né? Decrépito, Mastercraft, épico, artesão. Então eu tenho alguns machadinhos lá, se eu não me engano eu não tenho nenhum ainda ascendente. Mas eu tenho alguns que são classes interessantes. Esse Rex aqui realmente não é aquele, né? Olha só, ele tá na minha esquerda ali. Que é o Rex que realmente eu quero domesticar. E esse aqui eu acho que spawnou agora, porque eu não tinha visto ele. Ah, nível 10. Eu vou eliminar esse daqui, ó. E aquele Rex branco ali, que são ambos nível baixo. E eu quero evitar que eles me atrapalhem no meio da domesticação. Então vamos eliminar eles aqui. Pronto, já foi. Vou procurar aqui um local um pouco mais reto, porque domesticar... Domesticar não, fazer armadilhas para domesticar criaturas como Rex, Giga, em locais que são muito íngremes, é muito ruim. Então acho que aqui é um local um pouco mais plano, ó. Pra fazer armadilha. Ele tá vindo, já. Tá vindo. Vamos colocar armadilha aí. O único problema que tem essas armadilhas de urso é que demora... Olha quanto tigre ali querendo pegar a gente. É que demora muito tempo pra conseguir abrir. Olha só, não abri a armadilha de urso ainda. Meu Deus, cara. Que demora toda pra nada. Vou ter que fazer mais um pouco de pilar, porque pelo visto aqui eu fiz muito aberto a armadilha, né? Vou ter que colocar mais alguns pilares aqui, calma aí. Fiz mais 2 pilares aqui, ó. Assim eu consigo fazer um com 2 de altura e colocar mais um do lado. Como eu havia dito, o Rex não consegue passar com 2 de altura, então é apenas colocando aqui mais um pilar aqui no meio, ó, para ficar um pouquinho mais alto, e já não consegue sair. O Rex será um complemento muito bom para utilizar aí, assim como o Terezinho. Quero utilizar ambos para fazer boss, mas provavelmente o Rex vai ser um pouco mais complicado de eu utilizar por enquanto. Vai vir não? Vem cá, vem. Olha só, alguém aqui, ó, desprotegido, pisando no chão, tranquilão. Aqui, agora sim. Olha, Deus, já abriu, né? Já. Vem cá. Isso. Vou colocar só um pilar aqui, ó. Só um aqui. E mais um. Poxa. Mais um aqui, ó. Pronto. Agora é impossível dele sair daqui, tá? Vamos ficar topou. 15 ou 13, eu não consegui ver exatamente. A vida dele é alta, então é tranquilíssimo de utilizar aqui a besta, tá? E vamos lá. Vou utilizar o máximo possível de tiro da besta para tentar economizar um pouco de munição, como eu disse pra vocês. Eu vou ter que domesticar várias criaturas utilizando aí da tranquilizante, que faz pouco dano, muito topor. Então eu quero utilizar aqui a flecha em algumas criaturas como Rex, que aguentam muito dano, porque tem uma vida alta e um topor alto. Então eu vou utilizar aqui uma boa quantidade de flecha e utilizar depois, logo em seguida aqui, o da tranquilizante para completar. Então, let's go! Cara, eu vou dar uma olhadinha pra me checar em quantos por cento do topor já tá. Um pouco mais da metade. Dá pra aguentar mais um pouco. Aquele trike não, aquele estego diferenciado, ele gosta de brigar. Ele vai vir brigar com esse Rex, não vai? Aquele estego, mas o Rex vai matar ele, vai sim. Pronto, tá no chão aqui. Agora só é tentar cuidar aqui, porque da última vez que eu vim aqui tinha muito tigre, muito raptor. Eu não vi Troodon aqui ainda, então não estou muito preocupado com isso, mas tem que ficar atento.
Narcótico, que no caso aqui é a biotoxina, serve 2 vezes mais forte que o narcótico. 3 kibbles aqui, caso precise eu pego um pouco mais de Prime. Eu matei os Rex utilizando a Argentável, então eu tenho um pouco de Prime no inventário. Essa bolsinha foi do Tigre, não foi? Que eu matei. Que eu matei não, que o Rex matou. Eu deixei o Tigre vivo e o Rex foi lá e matou. Mas enfim, eu espero que não spawnem mais por aqui nenhum daqueles estego que é um pouco agressivo. Um pouco não, muito agressivo na verdade. E aqui tem muito dele aqui nessa montanha. Eu espero que eles não venham mais. Vamos ver quantos por cento vai subir aqui utilizando a Kibble, tá? E como eu havia dito, o Rex pode servir muito para utilizar aí juntamente com o Teresino para fazer boss, tá? Pode ser uma junção bem interessante. O real para mim vai ser clonar os status aí do Rex para algum filhote, macho ou fêmea, vai ser um pouco complicado no começo, mas tudo dá certo. Então agora é só aguardar ele comer pela primeira vez e eu já volto. 34%. As 3 kibbles que eu trouxe vai dar sim, tranquilamente. E pronto, finalmente domesticaram aqui, ó. 8k e 300 de vida, vamos ver quanto de melee veio. 315 de melee, não veio ruim o melee. Pra quem não lembra, ele tava com 170 pontos de melee e tava com 5k e 900, se não me engano, de vida. Então, o pô até que interessante após a domesticação. E aparentemente eu acabei pegando outra coisa aqui no lugar da cela. Acho que eu havia pego a cela, mas pelo visto eu peguei alguma coisa lá que não era a cela. Vou congelar ele na criopod aqui e levar pra base, tá à noite até. Felizmente aqui não tem nenhum trono nessa região, pelo visto. Eu fiquei aqui sem tocha, sem fogueira, sem nada e não teve nenhum trono pra me atacar. Até os barulhos que eu estava escutando utilizando aqui o fone, nada teve aqui pra me atingir, ainda bem. Então vamos pegar aqui agora e partir pra base, que é uma viagem bem longa. E quando chegar lá eu volto com vocês pra testar o dano e ver como é que é essa graciosidade. E finalmente estamos na base, esperei aqui amanhecer. Eu cheguei aqui e ainda estava na madrugada, então esperei amanhecer para começar a gravar para vocês. E a colmeia não começou a produzir nada ainda, como vocês sabem, é 35 minutos a 45 minutos para produzir um único mel. O Rex está aqui, vou colocar no passivo para evitar algum problema. E vamos pegar aqui já a cela que eu peguei, que se eu não me engano eu peguei foi quitina ou queratina, achando que era a cela, mas eu peguei errado. Aqui nós temos a cela, agora vamos testar. Esse Rex, mesmo que o melee dele é praticamente 500 não, praticamente 400, ele é bem fraco, tá? Porque o melee dele é bem pouco por dano que ele causa. Equipar aqui a cela. Nós temos aqui o boneco de teste para testar o dano, ó, ali do lado do urso. E o Rex já está ficando aqui, ó, pequeno para a minha base. Aí ele está ficando pequeno, né? Aí dos herbeiros para as criaturas que nós temos atualmente. Essa setinha aqui é a setinha para o rugido do Rex. Ele consegue fazer algumas criaturas aéreas pousar e algumas criaturas pequenas ficarem atordoadas, mas nem sempre funciona bem. O dano, ó, abaixo de 200 o dano, por que pareça, está abaixo de 200, como eu disse para vocês, o melee funciona diferente para cada criatura. Então, para o Rex ficar utilizável, vai ter que upar mais ou menos 700 aí a 1k de melee para ele ficar utilizável, tá? Porque a cela dele não é muito boa, ele não tem tanta vida assim, então mesmo para tanque, talvez ele não sirva por enquanto. Aqui na área dos herbívoros vai ser muito bom farmar utilizando o Rex para upar ele e também para conseguir aí limpar essa área, tá? Essa alva está viva ainda, impressionante isso. Olha só, o dano do Rex, como vocês viram, é bem pequeno. Vocês viram no boneco de teste lá, então eu tenho que upar ele bastante. E eu vou continuar upando ele aqui nessa ilha, já que tem várias criaturas herbívoras, criaturas que dão pouco dano, então é tranquilo de upar aí. Acho que eu vou upar até uns 700 aí de melee, 1k, e mais ou menos uns 15k de vida para ele ficar utilizável aí. Eu quero utilizar esse Rex para me limpar o gelo algumas vezes. Eu poderia fazer isso com o Teresino, só que o Teresino enche rapidamente, ele farma também fruta, palha, então ele enche rapidamente. E até mesmo o Teresino não tem uma cela muito boa atualmente, então é um pouco complicado. A única criatura que eu tenho uma cela interessante é o urso e o tigre. O tigre não serve para esse tipo de trabalho, né? Limpar a área. O urso até serve, porém o Rex também poderia ser utilizado para esse mesmo papel, tá? Olha só, o dano que ele causa realmente é bem lento, tá? Muito lento. Essa questão da paralisia, que ele consegue paralisar criaturas pequenas por um tempo e criaturas aéreas também por um tempo, nem sempre funciona quando está montado, tá? Já o Rex selvagem, ou até mesmo o Rex na autoperambulação aí, na movimentação livre, né? Como é chamado atualmente, ele funciona melhor. Eu raramente consigo utilizar essa questão da paralisia aí com o Rex estando montado. Eu acho que não vai demorar muito tempo para eu conseguir upar ele até 700 de melee. Aqui na Ilha dos Herbívoros tem muita criatura nível alto, mesmo que seja herbívoro, né? Dá pouco XP, mas dá para upar tranquilamente. E com a Criopod agora eu posso simplesmente colocar o Rex na Criopod e transportar ele para qualquer local, até mesmo para dentro de alguma caverna,
para começar a upar com ele. Isso é bem interessante, inclusive eu pretendo fazer isso talvez. Ah, o Rex, pelo fato de ele ser muito grande, será que ele cai na lava lá naquela passagem que nós temos na caverna de lava? Isso é bem curioso, tá? Olha só, ele não consegue derrubar o piteiro, cara. Nem sempre funciona, tá? Nem sempre funciona. Como eu disse, quando ele está selvagem ou quando ele está na autoperambulação, ele consegue fazer muito melhor essa opção. Que é derrubar criaturas ou paralisar. Ah, eu acabei de lembrar de uma coisa. Na verdade, nós podemos utilizar algumas fundações também dentro da caverna. Se eu não me engano, dá para construir algumas fundações lá dentro. Para o Rex não pisar na lava. E eu posso utilizar o Rex como cargueiro. O dano em área do Rex é muito bom. E ele consegue causar dano apenas andando, assim como o Bronto. Criaturas pequenas aí, apenas andando ele consegue causar uma pequena quantidade de dano. Não é muito, mas consegue. Faz um tempinho que eu queria limpar essa ilha aqui já, ó. Coisa que tá me incomodando bastante, a quantidade de criatura que tem aqui. Acho que vai dar pra upar até 700 tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo. Tem até umas criaturas presas aqui ainda. Ah, aquele ali é um ovinho de Strictech, né? Eu acho que é assim. Esse aqui não tem na coleção ainda, eu vou até pegar aqui. O Strictech provavelmente eu já matei, aqui não tem nenhum Strictech, só tem Stego normal. Olha só, o ovinho de criaturas tech, como eu já disse pra vocês uma vez, é basicamente um ovo normal, só que envolto aqui, ó, de hexágonos. E tem esse tom meio de vidro, de metal, ó. Então é basicamente a mesma skin do ovo normal, só que ele é como se tivesse um vidro, uma cúpula em volta do ovo aqui, ó. Um ovinho pra minha coleção. Eu raramente utilizo ovo tech pra fazer kibble, tá? Cara, tu caiu na armadilha, eu nem vi tu caindo, mas você não tava aqui não. Obviamente esse daqui não é a dona do ovo, tá? Porque esse ovo aqui é um ovo de Strictech. Você vai vir aqui atrapalhar na moral. E o que eu pretendo fazer? Eu estava pensando em invadir o pântano utilizando o Rex para matar Rhinognathas. Talvez seria bem interessante farmar um pouco de feromônio de alguns machos de Rhinognathas. Porém, eu não sei se vai funcionar muito bem não. Por que eu digo isso? A Rhinognathas ela consegue deixar a criatura mais lenta e causa um dano considerável. O meu Rex eu vou ter que upar mais ou menos 1k de melee e uns 15k de vida como eu disse pra vocês, porém não tem nenhuma cela interessante aí. Mesmo que eu entre no pântano, a Rhinognathas quando está praticamente morrendo, ela começa a voar, então será um pouco complicado. Fazendo aquela 12, talvez eu consiga matar elas quando elas voem. Mesmo assim, a questão do rage muda o dano, então quanto mais longe, menor o dano da 12. Isso aí é uma consequência que é um fato. Eu poderia utilizar também aí o rifle, só que o meu rifle, o que eu tenho atualmente ainda é um rifle padrão. Então o dano é muito baixo, o topor é muito baixo. E eu não sei como é que eu vou resolver esse problema ainda. Eu poderia utilizar também a besta, só que a besta para acertar muito longe também é muito ruim, porque tem um decaimento, né, que é a física. Mas vamos ver como é que vai ser isso daí, tá? Eu ainda pretendo entrar lá em algum momento. Será que o pano Rex debaixo da água ele faz a mesma animação que ele faria na Terra? Provavelmente não, mas eu vou testar. Realmente ele não faz. Infelizmente, como vocês viram lá, aquele debuff que ele causa, né, que é o rugido, não funciona muito bem. Às vezes funciona, às vezes não. Porém, não é algo que realmente é necessário, é apenas um pequeno detalhe. Esse rugido é mais pela questão estética mesmo, o debuff raramente nós utilizamos. O Rex é basicamente um tanque de guerra, apesar que ele anda lentamente e não tem um peso muito interessante, mas o que eu realmente vou upar nele aí será a vida e o melee. Aquele macho de Rex que vocês viram lá, que é mais ou menos nível 110, é interessante, porém não sei se vou domesticar ele por agora, porque eu ainda acho que é um nível muito baixo. Se o status dele vier interessante, tudo bem, mas caso não venha, será realmente um problema e gasto de kibble à toa, né? Mas felizmente nós temos um Rex que foi dado a nós de presente, basicamente, enquanto eu procurava um pouco de loot, que é os airdrops, e que infelizmente não teve muito sucesso. Mas, enfim, né? Então é isso, galera, eu já fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.